Eu sou Alzimara Cabreira Fraga Bacelar, eu tenho 56 anos, iniciei a minha militância política no movimento estudantil na Universidade Federal do Paraná, quando da reconstrução do DCE da Universidade Federal. E nesse período, um período de bastante efervescência, discussões, e logo também já participei do movimento pela anistia, onde muitos estudantes tinham ido para o exílio e estavam, naquele momento, com a questão da anistia, com a possibilidade de voltar. Então participei ativamente da campanha da anistia. E a minha participação no movimento estudantil foi nesse período de reconstrução. Fiquei uma gestão no DCE da Federal e depois ingressei na articulação, na reconstrução, enfim, do movimento de mulheres. Organizamos as primeiras discussões aqui, enfim, retomamos contatos antigos e aí também constituímos a Federação das Mulheres do Paraná. E, paralelo a isso, tínhamos uma intensa atividade política, porque com a campanha da anistia, depois quando teve a anistia, né, então várias dessas pessoas puderam voltar e então a gente pôde retomar os contatos com eles, enfim, e fizemos atividades, né? Eu me lembro que, por exemplo, o Estênio Jacó, o Vitório, né? O Dr. Marés, né? Então foram pessoas que, me lembro que quando eles chegaram do exílio, enfim, e lá na universidade, porque era um centro, né? Professores, estudantes, enfim, o DCE tinha muita participação nisso. Eles foram todos recebidos no aeroporto e foram à universidade de pronto e tal. Então foi esse período final dos anos 70, início dos anos 80, quer dizer, um período de muita efervescência, né? Final da ditadura. E depois, logo na virada dos anos 80, se começou a ter eleição para governador, né? Foram as primeiras eleições em 82, então também tivemos uma intensa participação nisso, porque até então, quer dizer, foram as primeiras eleições onde a oposição teve possibilidade de vitória naquelas eleições. Então nos mobilizamos, enfim, tinham candidatos a deputado estadual, enfim. Nessa eleição de 82 tinha eleição também para vereador, né, nessa eleição. Eu fui candidata a vereadora também pelo MDB em 82. E, enfim, então foi um período muito nesse final dos anos 70, início dos anos 80. E de lá para cá eu tenho acompanhei então a questão da redemocratização do país, a questão das diretas já, né, amplas manifestações, discussões, comícios, enfim, né. Depois a própria eleição a eleição do Tancredo, que nós participamos também, porque foi um período ali de inflexão, onde as forças populares, enfim, nós queríamos a eleição direta não teve êxito no Congresso Nacional, e aí se apresentaram um candidato apoiado pelas forças populares, né, e um candidato apoiado pela direita, enfim, digamos assim. E aí foi uma ampla mobilização também na eleição do Tancredo, enfim. E depois a Constituição da Nova República, enfim. Então foram vários processos que acompanhei e até hoje, né? Então estamos aí nessa luta toda, persistindo, lutando para que o Brasil seja um país, de fato, para todos, né? Que todos tenham acesso à educação, à saúde, à habitação, enfim, à vida digna
E é um país que tem condições de propiciar isso para a sua gente, para a nossa gente, e essa tem sido nossa luta aí. A minha família é do Rio Grande do Sul e viemos morar em Ponta Grossa. E lá em Ponta Grossa, então, em Ponta Grossa eu morei na época de 64, né? Em 64 eu estava em Ponta Grossa, depois em 68 eu já estava morando aqui em Curitiba. Mas em 64, meu pai tinha um amigo que era assim bastante próximo, amigo da família, né? E ele era sargento do exército. E ele, no golpe, ele foi preso. E a família dele tinha muita ligação conosco e tal. Bom, eu também não entendia muito porque ele tinha sido preso, afinal, né? Era uma pessoa que convivia conosco e de repente tinha sido preso. Aí depois, muito tempo depois, quando eu já estava, né, adolescente, enfim, que eu fui entender que ele era um dos que tinha sido contra, quer dizer, ele tinha sido pela continuação do governo do Jean Goulart, né, contra o golpe e tal. Bom, então isso também deu uma certa, digamos assim, impactou a nossa vida, né? Teve um impacto isso. Depois vim morar em Curitiba em 68, aí eu já estava no ginásio, né, que agora é da quinta a nona série, né, isso, mas na época era o ginásio, e eu fui estudar ali no Colégio Debrando de Araújo. E ali também tinha um grupo de professores muito ativos e muito conscientes e tal. Eu, na época, não entendia muito, não ficava muito claro para mim, né? Mas tiveram alguns professores que marcaram bastante naquele período. Depois disso, então, foram todas as coisas que foram, digamos assim, um acúmulo para mim, né? Depois eu fui estudar num colégio, que é o Colégio Lanteri, que agora ele é um colégio estadual, mas ele era um colégio de padres. E lá tinha uns padres bastante à frente daquele tempo. Então nos colocavam muito para reflexão, enfim e tal. E aí aquilo tudo foi me despertando, né? E movimentações, evidentemente, que a gente... e aí quando eu acabei o segundo grau, que eu já queria entrar na universidade, eu tinha assim, um objetivo na minha vida, que era me encontrar com os comunistas. Eu achava isso que na universidade eu ia encontrar. E aí eu entrei na universidade, e aí e aí desde esse período, né, eu e outra amiga e tal, falando, bom, vamos, onde é que estão esses caras que fazem esse movimento estudantil? E aí fomos aqui no DARP, né, e aí encontramos lá com o Cláudio Fajardo e o Ivo Pugnalone. Aí eles nos falaram, nos relataram o que estava acontecendo, quais eram as discussões e o que eles estavam propondo. E aí, naquele momento, eles estavam propondo, estavam propondo voto nulo, né? Aí nós saímos de lá e falamos, puxa vida, esse negócio de voto nulo não está muito certo, vamos votar no MDB, né? Porque... E aí... Nossa, teve uma votação, acho que foi em 78, uma votação esplêndida, porque, claro, o povo tinha um sentimento de mudança única. O que visualizava como mudança era votar no MDB. Aí a gente pensou, puxa vida, esses caras estão meio fora, não deu muita liga, né? Então tá bom, então não vamos lá. Aí passou um tempo, vamos voltar lá, vamos conversar com eles, ver o que... Aí já tinha passado as eleições. Aí voltamos a conversar com o Cláudio. E aí, como é que tá? Aí ele disse, não, pois é, a gente reviu a nossa posição, porque não era bem né, que o voto nulo não... Aí a gente falou, bom, então agora está mais próximo daquilo que a gente está pensando. E aí fomos estreitando, eu fui estreitando relações com o Cláudio, né? O Cláudio Fajardo, ele já participava de uma organização, até então eu não sabia, né? Ele participava de uma organização já.
E aí eu fui estreitando um relacionamento com ele e com outras pessoas também. E aí fui convidada para reuniões e tal. E aí, no início, quando eu conheci, ele não participava ainda do MR8, era uma outra organização que logo em seguida veio se fundir com o MR8. Então eu já entrei direto no MR8, não participei dessa organização anterior, né? Então começou aí, e foi um acúmulo, quer dizer, foram coisas que, quer dizer, na escola, em casa também, e aí foi isso. Então foi essa minha, eu tinha isso que eu queria encontrar com os comunistas e tal, era o meu, enfim, era quer dizer, um sonho, uma coisa assim de, não era um sonho, era enfim, eu acho que assim, que eu achava que eram pessoas combativas, né? Então eu tinha que me encontrar com essas pessoas que estavam do lado do povo, combatendo e que estavam querendo uma sociedade melhor. Não tinha formulação nenhuma, não tinha leitura nenhuma, não tinha, era assim, era um sentimento de uma jovem, como qualquer jovem tem, que é o seguinte, as coisas precisam mudar, não é tarefa para uma pessoa isolada, isso tem que ser coletivamente. Então, foi essa minha, né, como qualquer jovem, né, qualquer pessoa que tem 18 anos que sonha com isso, e é muito importante que as pessoas sonhem com isso e deem sequência nesse sonho, né? Que ano foi mais ou menos esse encontro com o pessoal do DARP? Acho que em 77, 76, por aí. Você entra no 8, você lembra? Eu entrei, acho que entrei no final de 79, ou acho que 79, por aí. E como foi essa atuação no MR8, Rosinaldo? O que vocês faziam? Como que era essa militância? Mais ou menos as tarefas imediatas, ou plano de longo prazo? Como que era essa? Não, nós tínhamos... Bom, primeiro eu iniciei e ainda estava no movimento estudantil, eu participava da base universitária, né? Depois, logo em seguida, eu já saí do movimento estudantil e aí comecei a participar, iniciar e tal, de um coletivo de mulheres, né? Então, tinha instituído um coletivo nacional para discutir a questão das mulheres e tal, e eu participava desse coletivo nacional. E depois isso foi também organizado aqui no Paraná, né? E aí começamos a discussão, enfim, discussões do ponto de vista de qual seria a estratégia melhor para poder organizar o movimento de mulheres, enfim, então as discussões se centravam nisso, quais eram as lutas prioritárias, né, o que nós devíamos discutir, enfim, e tal, e como é que a gente organizaria um amplo movimento de mulheres, enfim. Então, a discussão era essa. Então, depois eu participei por muito tempo desse coletivo, né, desse coletivo de mulheres. E participava também da direção aqui estadual, depois comecei a participar, aí eu não me lembro bem, aí eu fiquei um tempo, eu era dos organismos de base e tal, depois aí eu fui para a direção estadual, depois fui também do comitê central do MR8, né? Aí isso mais tarde já, né? Dentro do PMDB daí. Aí, para o registro de candidaturas e tal, né, era o PMDB. O MR8 estava dentro do PMDB. Por que nós avaliávamos que tínhamos que estar no PMDB? A gente, à época, né, e até ficamos até bem pouco tempo, né, tem 3 anos que saímos do PMDB, nós achávamos assim, que a questão da libertação do Brasil, né, libertar o Brasil
desse processo econômico que o Brasil vem sofrendo, né, quer dizer, do imperialismo e tal, era necessária uma ampla frente. E o central da frente, naquele momento, estava constituído dentro do MDB. Então, foi do MDB que vários partidos depois foram se constituindo, mas todo mundo que era da oposição, quando veio o golpe, os partidos todos foram colocados na clandestinidade, né? E aí o MDB surgiu como um partido de resistência, onde abrigavam todos os setores, né, liberais, os comunistas, sociais-democratas, enfim, todo mundo que era contra, e nós também estávamos dentro do MDB. Então achávamos o seguinte, não vamos fragilizar essa frente. Essa frente nacional precisa ser preservada, porque o objetivo de libertação do Brasil não é para uma única corrente, e sim por uma grande frente nacional que consiga estar bem fortalecida, sustentada firmemente pelo povo e que possa dar o enfrentamento que é necessário. Então, por isso a nossa permanência, e ficamos... E quando teve a reforma partidária, que foi, acho que em 82, né, a reformulação partidária, não me lembro se foi 82, enfim, nós fizemos uma grande discussão com todos os setores, assim, insistindo que não saíssem, né, não formassem outros partidos, vamos continuar todo mundo junto, fazendo frente, porque achávamos, e a história tem demonstrado, né, que as frentes nacionais, ou uma frente nacional, que tem que ser formado, né, para poder libertar o país. Nós tivemos agora, na eleição do presidente Lula, quando nós conseguimos, né, eleger, foi formada uma grande frente nacional para a eleição do presidente Lula, né? Então, já uma frente onde os partidos estavam, cada um já com a sua sigla, enfim e tal, mas concretamente foi uma grande frente nacional, né? Lá, anteriormente, a gente achava assim, não vamos nos dividir em partidos, vamos continuar todo mundo. Então, por isso a nossa permanência até pouco mais de 3 anos atrás, onde nós decidimos, então, formar o Partido Pátria Livre, que, né, foi oriundo dessa história. Então, o grupo que forma o Pátria Livre é esse grupo que militava dentro do PMDB? Dentro do PMDB, e que era do MR8. E houve racha ou foi Não. unânime? Assim? Unânime, não teve... Era um consenso, uma discussão que veio sendo acumulada, e aí, quando decidimos, aí todo mundo que estava no MR8 passou a constituir o Partido Pátria Livre. Evidente que hoje já não é mais isso, né? Hoje o Partido Pátria Livre tem muitos outros segmentos que não tinha no início da sua formação, né? Então, temos um salto muito grande nisso, né? Então, de certa forma, o 8, ele continuou no tempo, vocês continuaram se reunindo desde o final da ditadura até 3 anos atrás, vamos colocar assim, com esse nome. Assim. Com esse Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Uhum. Aqui, e isso era articulado nacionalmente? Articulado nacionalmente, nós estamos em todos os estados, e tínhamos articulação no movimento de mulheres, movimento sindical, juventude, movimento de bairro e tal, enfim, tendo... Então já estava agregando pessoas, e vocês traziam essas pessoas para o... Para o MR8. Para o MR8 mesmo. Uhum. Como que foi essa militância, Alzimara, você mencionou aqui um Coletivo Nacional de Mulheres, depois do Paraná. Quais eram as prioridades, como vocês se organizavam, quais eram as tarefas? Então, o que nós, no início, assim, reorganização, né, do movimento de mulheres. Então, por que reorganização? Porque já antes da ditadura tinha um grande movimento de mulheres, né? Tinha uma frente, tinha a Federação Nacional das Mulheres, não era bem esse nome, o nome é um pouquinho diferente. E essa frente foi desarticulada e muitas mulheres foram
foram para o exílio, foram presas e tal, foi desarticulado. Então, o que nós queríamos é, vamos rearticular o movimento de mulheres, tá certo? Esse movimento de massas e tal. E aí começamos, uma das tarefas que nós tivemos foi a questão da criação da Confederação das Mulheres do Brasil, que aí em 86, eu acho, 86 nós fundamos a Confederação das Mulheres do Brasil com cerca de, puxa, os números agora não me são bem precisos, mas acho que tinha umas 3.000 mulheres, com delegações de vários estados, enfim, e que foi lá no AMB, em São Paulo. Então, organizada a Confederação das Mulheres do Brasil, antes disso nós já tínhamos organizado federações de mulheres em vários estados, né? Então aqui no Paraná tinha, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Minas, enfim, Pernambuco. Então isso serviu de base para a organização da Confederação das Mulheres do Brasil, que é uma entidade que existe até hoje, tem atuação, desenvolve projetos para as mulheres, já construímos casas em regime de mutirão, alfabetizamos mulheres, fizemos atividades de prevenção na área de saúde, enfim. Então aí tudo que envolve a questão das mulheres, contra atividades em defesa das mulheres, contra a violência, enfim. Aí tivemos na articulação do primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ainda lá logo depois que puxa vida, agora me deu um branco aqui o presidente Sarney, né? Então, isso era uma reivindicação. Desde aquele período, nós fizemos uma articulação. Na época da eleição do Tancredo, um dos compromissos que nós queríamos era a criação do Ministério da Mulher, já naquela época. Aí não tivemos, o movimento de mulher não teve força suficiente. Nós éramos na defesa da criação do Ministério da Mulher. Não tivemos, naquele momento ali, força suficiente para imprimir essa conquista, mas aí foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então participamos dessa articulação. Depois, quando teve a Constituição em 88, nós participamos também ativamente da Confederação, enfim, e as federações de mulheres na articulação das propostas e defesa das propostas das mulheres na Constituinte. Então, uma das questões era a questão da licença maternidade, o aumento de 3 meses, né, para 180 dias, né, de 120 para 180 dias. Então isso deu uma polêmica na sociedade grande, enfim, porque os setores mais, enfim, que não compreendiam, achavam assim, vocês estão defendendo 180 dias de licença maternidade, isso vai desempregar as mulheres e tal. Então essa questão toda teve que ser discutida, enfim, quer dizer, a importância que é a mãe ficar com seu filho por mais tempo, quanto mais tempo ela ficar, melhor desenvolvimento tem a criança e tal. Então não era pensando na mãe, mas era pensando a licença maternidade e pensando na criança, né? Então em outros países tem licença maternidade de 1 ano, tem licença maternidade de 10 meses, enfim. Então nós queríamos alongamento, porque isso significava que a mãe teria mais condições de estar junto com seu filho. Então essa foi uma polêmica bastante discutida e foi para a Constituição. E além de outras, então fizemos um lobby e íamos a Brasília visitar gabinete por gabinete, levando as propostas das mulheres, enfim. Bom, então essa é da questão das mulheres e também do ponto de vista, tanto do ponto de vista nacional quanto do ponto de vista internacional. Também a Confederação tinha, né, e tem até hoje, uma grande articulação, e logo se filiou a Federação Democrática Internacional da Mulher, que foi uma entidade criada logo depois do pós-guerra, né, a nível mundial, né. E hoje quem preside a Federação Democrática Internacional é uma brasileira que chama Márcia Campos, que foi presidente da Confederação das Mulheres do Brasil. Então são 100 e poucos países que são filiados e tal, são entidades nacionais, né. Aqui no Brasil
Tem outras também, mas aqui no Brasil a Confederação das Mulheres do Brasil é filiada a essa federação e a União Brasileira de Mulheres também é filiada. E aí tem outras entidades que, mas eu digo assim, entidades, né, nacionais que eu me lembro, são essas duas aqui no Brasil. Aí tem União das Mulheres Argentina, tem do Paraguai, participam agora mesmo, né, com essa questão dos ataques lá na Síria. Então a Confederação tem se posicionado em defesa do povo, pela autonomia, pela autodeterminação dos povos, enfim, cada um tem que, né, cada país tem que resolver as suas diferenças e não tem que ter intromissão de outro país qualquer, ainda mais dos países beligerantes que querem fazer a guerra e matar milhões de pessoas e depois alavancar, ou melhor dizendo, ficar com os recursos daquele país, né? Como aconteceu, por exemplo, agora recente, que foi na Líbia. Então, também tem uma atuação voltada para as questões, articulação das mulheres internacionalmente, né? E aí, assim, em defesa, do ponto de vista da Confederação, participa desses fóruns e tal, então isso defendendo o quê? A autodeterminação dos povos, que as mulheres tenham direito à saúde e educação, que nos seus países possam estar contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento, enfim. Então, essas questões todas que a gente discute, implementa e tal, do ponto de vista do movimento de mulheres, né? E da anistia, Osimária, como foi aquela luta pela anistia? Conta um pouco mais detalhadamente, assim, a tua atuação, principalmente. Bom, eu participava do Comitê da Anistia, né? Era um comitê, o Comitê da Anistia, a gente se... Era o Comitê Brasileiro pela Anistia? Era o Comitê Brasileiro pela Anistia, que tinha não me lembro bem se era uma sessão, mas acho que era assim, se organizava nos estados, né, tinha o Comitê Brasileiro e aqui tinha uma representação, né, do Comitê Brasileiro pela Anistia. E isso foi bastante importante, porque nós tínhamos aqui do Paraná várias pessoas que estavam no exílio, né, e aí toda a pressão que se fazia no sentido de que a anistia, né, tinha um slogan, né, anistia ampla, geral e restrita, né, e aí no sentido de trazer de volta essas pessoas que estavam fora e também quem estava clandestino, porque também tínhamos pessoas aqui dentro clandestinas que estavam e que não podiam assumir a sua identidade e nem podiam estar livremente atuando, né. Então, eu me lembro que o Comitê da Anistia tinha reuniões e aí se traziam pessoas, né, de outros estados, enfim, fazíamos atos. Eu não era da direção do comitê, eu participava, era, entendeu, mais uma ativista, enfim, e tal. Mas eu me lembro as reuniões, assim, os atos e tal, eram ali na igreja do Guadalupe. Não sei se ainda tinha um auditório, né? Então era o ponto de encontro do Comitê da Anistia. Não era assim, os atos eram feitos lá. E aí se colhia assinaturas, fazia ato na rua, denunciando a ditadura, exigindo anistia, a volta dos presos, entendeu? Essa interface que se fazia com os familiares que estavam aqui, enfim, então era a gente estava sempre, todo dia tinha atividade, tinham coisas. Nós não tínhamos muito como nos expressar, né? Assim, não tinha televisão, não tínhamos a internet, né? Como hoje tem a internet, então fica mais fácil. Então a gente ia muito para a praça, para a rua, entendeu? Fazia denúncia, fazia comício com megafone e tal, subia em nas floreiras ali na Rua 15 e deitava falação e daí já vinha a polícia, aquela confusão, entendeu? Então, porque era a forma que a gente tinha de chegar, né? O acesso que nós tínhamos, né? Para fazer com que as nossas ideias, aquilo fosse para o povo em geral, era dessa forma, né?
não tinha outros instrumentos à época, né? E além, claro, fazer jornal, fazia panfletos e tal, mas pense que a gente não fazia panfleto, não tinha computador, então era tudo feito feito na gráfica, né? E a gente, para fazer um boneco de um panfleto, pô, tinha que ficar colando as letras lá e tal, enfim, era bem artesanal, digamos assim. Então, era essa, e na universidade também, enfim, onde tinha aglomeração a gente ia, né, e dizendo o que estava acontecendo, e colhendo assinaturas, né, para que tivesse fosse, enfim, a anistia e tal, enfim, essa movimentação. E como que você viu o fim da ditadura, Osimara? Porque muitos lamentaram a falta de avanços mais significativos na própria lei da anistia, por exemplo, né? Que ela vem de uma forma compactuada e anistiando boa parte de quem não deveria ser anistiado pela lógica dos direitos humanos, vamos colocar assim. Como você sentiu esse processo? Olha, eu senti assim, ó, acho que para mim era assim, muito importante que aquelas pessoas que estavam fora pudessem voltar, rever os seus familiares, retomar a sua vida e que estavam lutando por uma causa justíssima, então tinham que voltar, né? E mesmo os que estavam clandestinos e tal, enfim. Então eu acho que isso foi um avanço importante, porque inclusive essas pessoas que voltaram, que retornaram do exílio, eram lideranças que estavam fora, certo? Foram lideranças do movimento sindical, do movimento estudantil, políticos, enfim, que tiveram, né, foram banidos, tiveram que ir para o exílio. Então eu acho que a volta dessas pessoas reforçou muito a nossa luta aqui dentro, né? Eu acho que foi um reforçamento para que a gente continuasse nessa caminhada, nessa trajetória que a gente vinha tendo, né? Então essa outra discussão, a mim, à época, para mim é o seguinte, eu achava que as pessoas tinham que vir, né? Não estava muito... Eu não me expressei direito, eu acho. Falando da anistia para torturadores, para os repressores, para os funcionários do regime. Sim. Eu acho que ali teve uma Não composição... foi discutido isso, Osimara, no comitê não se discutia essa necessidade, essa anistia que não envolvesse os torturadores? A discussão que tinha era o seguinte, nós queríamos a volta dos exilados, daqueles que tinham lutado contra o regime, certo? Como a anistia se deu, eu acho que deve ter sido, talvez nós não tivéssemos acumulado tanta força do ponto de vista daquilo que a gente queria, tá certo? Acho que talvez seja isso, não tenhamos acumulado tanta força e tivemos que fazer, enfim, também não tinha muito o que... porque a lei da anistia, como é que eu vou te dizer, nós estamos ainda na ditadura, eu acho que foi um imenso avanço para a gente, a lei da anistia, porque nós conseguimos... A ditadura chegou e te falou, olha, esse, aquele estão fora, estão banidos, estão no exílio. Tempos depois, pela nossa luta, pela nossa mobilização, nós falamos, esse, aquele, voltam. Então, eu acho que foi uma conquista nossa, não é certo? Agora, a lei da anistia foi ainda sob o regime da ditadura. Evidente que daí nós não tivemos toda a força que a gente... porque ainda estava num regime de ditadura, certo? Então, hoje é fácil fazer hoje é mais fácil fazer essa leitura, certo? Mas naquele calor da discussão ali, né? Era uma conquista mesmo. Uma conquista, eu acho que foi uma conquista, né? E depois você acabou se envolvendo nesse movimento, isso foi discutido no meio do movimento das mulheres, a alteração da lei da anistia, a responsabilização dos culpados? Né?
nós nesse período não chegamos... Porque 85 foi revalidada a lei, né? Ela passou por um processo, foi discutida novamente e revalidada. Isso eu não lembro se teve uma discussão. Eu não me lembro disso, não. Porque daí, 85, você veja só, nós, 85, nós estávamos no início, ali do que chamava Nova República, né? Então, a gente queria saber o seguinte, vamos avançar, tá certo? O povo está com muita coisa represada, precisamos resolver do ponto de vista econômico todas as situações que nos deixam. Então, ali um resquício, né, de desemprego. O país estava passando por um momento bastante difícil do ponto de vista econômico. Eu, assim, acho que eu estava mais preocupada com isso, com essas questões. Eu, de fato, não... Deve ter tido alguma discussão, mas eu agora aqui não consigo me lembrar. Como foi tua campanha em 82, Rosimar? Porque o MR8 ele também lançou a Marlene, né? Também, Como foi essa discussão? Qual que era a ideia do A ideia era lançar candidatos, entendeu? Porque assim, o processo eleitoral facilitava com que a gente pudesse divulgar as nossas ideias, enfim. Então não teve muita discussão, assim, se nós lançarmos 2 candidatos, é possível que não eleja nenhum. Eu acho que não passava muito isso pela nossa... Essa lógica de campanha, assim, nesses moldes que tem, não era muito a nossa lógica. Tanto é que, você veja só, nós lançamos 2 candidatos a vereador, um candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal. E era uma coisa assim, quase que chapa completa, né? Então, na nossa cabeça não tinha muito assim, mas era assim, ó, vamos aproveitar o período eleitoral, nós podemos estar participando de diversas atividades, vamos fazer denúncia política, entendeu? Da situação em que o povo está vivendo, vamos atravessar aí um novo período, temos possibilidade de eleger governadores, ainda não tinha eleição para prefeito, né, de capital, aqui em Curitiba não tinha ainda eleição, porque as capitais não tinham eleição. Enfim, vamos acumular para ter eleição, vamos fazer denúncia política, utilizar o espaço eleitoral para isso. Então não tinha muito, esse era o centro. Aí os votos entendeu? Se a gente conseguisse fazer bem essa denúncia política e tal, os votos, enfim, seriam. Funciona numa lógica que não é a lógica eleitoral, né? É uma lógica pensando naquilo que você, quer dizer, em que a gente pudesse ser assim uns tribunos populares e tal, e poder estar falando, levando a mensagem e tal. Não tinha muito essa coisa de eleição, pelo menos no meu caso. E aí foi uma campanha feita quase que de casa em casa, nas feiras livres, enfim, uma campanha muito simples, muito humilde e tal, muito... E quais bandeiras você estava levantando em 82, você lembra? Puxa, teria que dar uma olhada nos panfletos e tal. Mas era... em 82, você veja só, era uma eleição que tinha vereador junto e tinha governador também, né? Então, você vê que era uma eleição que discutia, ao mesmo tempo que discutia as ruas da cidade, se tinha saneamento, se não tinha, estava discutindo a questão do governo do Estado. E eu acho que a nossa campanha era toda centrada no seguinte, no governo do Estado. Era a campanha de vereador, mas como tinha a possibilidade de eleger um governador da oposição, então eu penso que a nossa campanha era toda voltada na campanha de governador, porque não tinha eleição para prefeito, né? Então o vereador ficava meio solto ali. Então a nossa discussão era para as questões nacionais e para a questão do governo do Estado. Claro, e voltado para a questão das mulheres, enfim, né? Eu tinha já uma atuação no movimento de mulheres, enfim, mas eu acho que o centro da discussão era esse. Se puder deixar uma mensagem final
ouvinte, para o telespectador, por favor. Então, eu acho que é assim que a gente deve... tem o nosso secretário-geral do PPL, né? Ele sempre fala nas reuniões assim, não vamos pisar nos sonhos. Então, isso que eu acho, que a gente não deve pisar nos sonhos, deve sonhar, né? Sonhar e trabalhar para que esse sonho se torne realidade, né? Mas eu acho que assim, a gente sonhar que nós podemos ter um país livre, ter uma sociedade justa, onde homens e mulheres vão ter uma convivência tranquila, onde todos vão ter acesso ao trabalho, à educação, à saúde, onde todos vão ter condições de vida com dignidade, e que o país pode propiciar isso, né? E que nós só precisamos fazer com que os nossos recursos, as nossas riquezas fiquem aqui no país e sejam distribuídas para a nossa gente, né? Eu acho que nós podemos ser um grande país, uma grande potência, muito maior do que nós já somos, mas fazendo com que a justiça social, a igualdade, enfim, possam se estabelecer no país. Então, assim, acho que a gente tem que perseguir esse sonho, cada um, né, na sua área de atuação, né? Eu acho que esse sonho é um sonho possível, eu acho que nós vamos conseguir isso. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro
estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.